Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o capítulo 4 do CCNA 4, versão 6, que fala sobre listas de controle de acesso. Vamos ver o que é isso? Bom, a gente já viu listas de controle de acesso lá no CCNA 2, foi importante para aprender a fazer NAT, né? Então, muitas das coisas que a gente vai falar aqui de ACL padrão já foram faladas. Tá? Mas a novidade é que vamos entrar agora com as ACLs estendidas, certo? E também com as ACLs para IPv6. Além de falar um pouquinho de troubleshooting de ACLs. Tá? Vamos lá. Primeiro, a análise da configuração e operação da ACL padrão. Né? Primeiro, a visão geral, só uma revisão, né, do que é uma ACL. Todo mundo já sabe que uma ACL é um conjunto de instruções chamadas de ACE, tá certo? São entradas de Access Control, né? E cada uma delas tem uma instrução permit ou deny, tá? E normalmente usam endereços IP com as suas respectivas máscaras coringa, no caso do IPv4. No caso do IPv6 é aquela barra normal, sem problema nenhum. Ok. A gente viu também lá no CCNA2, né, a quantidade máxima de ACLs que a gente pode ter, né? Uma série por protocolo, uma série por direção e uma série por interface. O que mais? A gente viu também que agora as ACLs estendidas, que é a novidade, né? Elas podem filtrar além do que a Standard faz, porque a Standard, o que ela faz? Ela só filtra por endereço de origem. Tá? Então eu só posso especificar uma coisa, o endereço de origem daquele pacote, o endereço IP. Né? Quando a gente usa a estendida, a gente passa a poder também usar a camada 4, então os números das portas, TCP, UDP, e outros protocolos, ICMP, OSPF, EGRP. Eu posso escolher que protocolo que eu vou filtrar. Então aqui estão alguns protocolos TCP, UDP, que são famosos, né? Ainda na visão geral da operação da ACL, né? Onde é que a ACL age? Tá? Então ele está mostrando aqui o cabeçalho, né, do quadro, cabeçalho de quadro, cabeçalho do pacote, cabeçalho do segmento. Tudo isso pode ser analisado pela ACL. Como é que você coloca, como é que você diferencia, né, uma ACL padrão de uma ACL estendida? Se ela for numerada, número lá de 1 a 99 são as padrões. Acima, né, de 100 até 199 estendida. Tem um outro intervalo também que a gente vai ver já já qual é esse. Tá? Repara, gente, a estrutura da ACL estendida é um pouco diferente da padrão, né? Enquanto isso aqui na verdade é uma ACE, né? Uma ACE da uma ACL padrão, ela simplesmente tem o valor permit ou deny e o endereço com a sua respectiva máscara coringa. Quando a gente tem uma estendida, uma ACE de uma ACL estendida, a gente tem lá o comando permit ou deny, mas aí a gente inclui aqui o que protocolo a gente está usando. Se a gente por acaso colocar aqui IP, aí vai, ou IPv6, aí vai incluir todos os protocolos. Tá? Mas a gente pode especificar aqui TCP, a gente pode explicar ICMP, OSPF, etc. Né? Aí vem endereço de origem, endereço de destino, e aqui uma condicional desse TCP aqui no caso, que ele seja igual, a porta seja igual a 80, pode ser maior, menor, diferente, etc. Tá certo? Beleza. Além de uma ACL numerada, aí a gente tem os valores aqui das faixas, né? A gente pode também ter uma ACL nomeada. Tá? As ACLs nomeadas, o comando começa com IP Access List. E aí vem o nome
E com isso a gente entra no modo de configuração da ACL e entra com as ACLs. Diferentemente da ACL numerada, que o comando é ACL, Access List direto, tá certo? Em que você entra linha por linha da ACL, tá certo? Nós já vimos isso, né? Aonde a gente vai colocar uma ACL que seja estendida ou uma ACL que seja padrão, né? Normalmente, uma série padrão a gente coloca o mais próximo possível do destino. Por quê? Porque a informação de destino vai ser justamente a localização dela, porque as ACLs mesmo só têm origem. Então, para eu poder ter um mínimo de controle no destino, eu coloco elas o mais próximo possível do destino, o padrão. Já as estendidas, como eu posso ter toda a informação completa nas minhas ACLs, eu coloco o mais próximo possível da origem para evitar que tráfego indesejado não flua pela minha rede. Aqui ele está colocando um exemplo justamente disso, uma série padrão onde ela deve ser colocada e uma série estendida onde ela deve ser colocada, né? Aqui a parte de implementação a gente vai ver na aula ao vivo, que é a aula prática, tá certo? Implementação também, né? Implementação também, certo? Tudo isso a gente vai ver na aula ao vivo, tá? E aqui tem um Packet Tracer justamente sobre isso, tá? Tem um vídeo também explicando, passo a passo, como é que faz as duas coisas, né? ACLs de IPv4 estendidas, tá? Aí ele vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre a estendida. Olha só, a numeração, quando ela é numerada, né? Aqui qual é a estrutura dela, tá certo? A gente pode aqui pelo número de porta, pode por palavrinha-chave, no caso eu estou usando o TCP, mas podia ser o DP ou outro protocolo, né? Tá vendo? Ó? Aqui um exemplo de uma ACL IPv4 estendida. Esse parâmetro established é bastante interessante, tá? É muito usado em firewall isso, tá? Isso torna o monitoramento da access list stateful. Tá? O que significa ser stateful? Dependente do estado. Tá? Então, o established faz o seguinte, olha, essa entrada de access list ela vai ser válida somente se já houver uma conexão TCP previamente estabelecida. Tá? Trocando em miúdos, simplesmente é o seguinte. Veja bem, eu vou permitir que dados de fora da minha rede entrem somente se forem respostas a uma solicitação que alguém de dentro da minha rede fez. Por exemplo, se um PC aqui de dentro pediu informações de um site aqui de fora, o site aqui de fora vai poder entrar com essas informações. No entanto, se o site aqui de fora quiser inicializar uma comunicação aqui, ele não vai conseguir, pelo menos para esse endereço aqui, certo? Esse que é o established. Muito bem, aonde se aplica, né? Mais um pouco de configuração de ACL estendida, mas aí para o caso do FTP, tudo isso a gente vai ver na prática, né? E interessante agora os exemplos relacionados a séries estendidas, porém com elas nomeadas, né? Uma coisa. Os comandos show para a gente observar as séries, a gente já viu isso lá no capítulo 2, né? Show access list. Show IP interface também, a gente mostra aonde estão sendo aplicadas as ACLs, né? Como é que a gente edita uma ACL, né? Duas maneiras, ou a gente copia e cola no editor de texto, apaga a ACL e recria ela,
ou se a gente quer tirar ou colocar uma linha, a gente usa os números de sequência dessas linhas. Um packet tracer para isso, provavelmente nós vamos fazer na nossa aula prática, outro, tá? E outro. E mais um que é o lab. Falando agora de IPv6, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Você pode atuar em paralelo. Esse aqui está erradinho aqui, né? IPv6 aqui, tá? Aqui é IPv4, aqui é IPv6. Né? Tem uma diferença, né? As ACLs IPv6, elas não têm numeradas, só nomeadas, tá certo? E o resto é semelhante. Tá? Tem uma coisa bastante interessante com relação à ACL IPv6, por quê? Eu esqueci de falar que lá no IPv4 a gente tem um deny implícito em todas as ACLs. Ou seja, ao chegar no final das ACLs, no final delas tem um deny NN, no caso estendida, e um deny N no caso da standard. Aqui vai ter a mesma coisa. Entretanto, né, antes desse deny IPv6 NN, esse statement não está aqui, isso aqui é errado, né, a gente tem dois permits. O permit do NDNA e NDNS, esse é um protocolo de descoberta de vizinhos. A gente nunca vai barrar esse protocolo, senão é perdida completamente a conectividade IPv6 nessa interface. Tá certo? Então, como essas três instruções aqui é que estão no final implícitas no IPv6. Isso é muito útil saber por quê. Porque é muito comum a gente lá no IPv4 a gente usar um deny explícito no final. Para quê? Para a gente ter a contagem, as estatísticas de quantos pacotes estão sendo negados. Tá? Quando a gente for fazer isso no IPv6, a gente tem que tomar cuidado de inserir esses permits aí. Se a gente dá um deny NN no IPv6, cara, a gente barra tudo, a gente mata aquela interface. Tá? Ok. Beleza, alguns exemplos aqui de topologia e suas respectivas configurações. Tá? Criando aqui um access list, que vai barrar alguma coisa. Aqui tem uma coisa também diferente, né? No IPv4 a gente usa IP Access Group. Aqui IPv6 Traffic Filter. Diferente, né, o comando, para a gente poder habilitar uma interface. Habilitar a CL numa determinada interface. Né? Tá aqui, configuraçãozinha, mais um exemplo. Tá? Os comandos show IPv6 interface, show access list, aparece também as access list da IPv6. Tá? Um packet tracerzinho, um laboratório e, finalmente, a última parte desse vídeo vai falar sobre solução de problemas no caso de ACLs. Tá? Bom, para a gente solucionar os problemas, né, a gente tem que entender que as ACLs elas são processadas ou na entrada das interfaces ou na saída das interfaces, no caso de um roteador ou de switch. Né? É claro, gente, as ACLs podem ser usadas para outras coisas também, tá? Mas nós estamos basicamente falando sobre as ACLs que regulam o fluxo de dados numa rede. Tá? Então, aqui tem um resumo de como é que opera as ACLs para a gente poder entender como é que a gente vai tratar os problemas. A gente já viu isso mais ou menos também no CCNA2, né? Então, o que acontece quando o pacote chega na interface? Passo a passo. E o que acontece quando ela sai? Tem uma série na entrada, uma série na saída. Né? Então, o processamento de novo desses pacotes, né? A série padrão só examina o endereço de origem e a série estendida testa o resto. Ok? Mais protocolo e etc. Beleza. Bom, agora o troubleshooting em si. Né? De uma vez entendido o funcionamento aí das ACLs, né? Que, diga-se de passagem, lá no CCNA2 se explica isso muito melhor do que aqui. Tá? A gente tem alguns exemplos de erros. Então, erros de configuração. Tá certo?
inserir quando a gente insere a ACE na ordem errada. Inclusive, gente, é muito importante, né, a gente ter aí num bloco de notas ou em algum lugar toda a estrutura das ACLs salvas, né, todas as ACLs salvas. Porque qualquer emergência é só a gente apagar a ACL no access list número tal ou nome tal, acabou, tá certo? A gente volta à conectividade normal dele. Então, o problema é que quando a gente insere na ordem errada, né, a solução é trocar a ordem, evidentemente, né, com alguns exemplos. Né. Mais alguns exemplos que a gente vai ver na aula nossa prática, né, certo? De erros comuns que acontecem aí na ACL. Vamos observar isso, inclusive, no Packet Tracer. Packet Tracer, né? Então, Packet Tracer do IPv6, um laboratóriozinho, tá certo? E terminamos esse capítulo de ACL. Essa aula prática vai ser bem divertida. Não perca. Um abraço.